Amigos queridos, bom dia. Que nós tenhamos um domingo de luz, de muita alegria em nossos corações. Hoje nós vamos trabalhar um pouco diferente sobre o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nossa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Nós, como falamos, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que nos agasalhe no seu manto de amor, que possamos sentir o valor grandioso do Cristo em nossa vida, que Deus, na sua infinita bondade, nos dê a lucidez para compreendermos o que o Cristo veio nos ensinar. Que seja para todos nós um novo paradigma e que possamos ampliar os nossos olhos, nosso olhar, ouvindo, vendo, assistindo, amparando a todos aqueles que necessitam de nós. Obrigado, Jesus, que o seu amor infinito alcance todos os necessitados. E é com alegria que nós vamos iniciar o Evangelho de hoje. Amigos, nós vamos pedir licença, mas vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o Cristo para que a gente compreenda bem quem é este Espírito. Nós vamos gastar mais um pouquinho de tempo nesses dias para falar um pouquinho sobre Jesus, mostrando para os nossos irmãos que Jesus, depois que passou toda aquela primeira fase da sua vida, no início da sua infância, e Maria leva ele ao templo e ali ele foi visto pelos doutores do templo de Jerusalém. Mas nós vamos ver que Maria era prima de Isabel. E Isabel teve João Batista no mesmo tempo que Maria, pois Isabel teve João antes de Maria por alguns meses. E ela foi visitar Maria, mãe de Jesus, e tiveram uma conversa que acho que nós precisamos compreender, vendo a grandeza destes espíritos que nos trouxeram tanta luz, tanto amparo. Humberto de Campos nos narra, no livro Boa Nova, um diálogo amigo de Isabel com Maria. Dizia Isabel com um caricioso sorriso: é o temperamento de João dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustras.
como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Nós vamos ver aqui o trabalho que João Batista teve antes de Jesus. E o espírito que já trouxe um amadurecimento muito grande e não teve uma infância como hoje nós percebemos, apesar de que a infância hoje tem mudado, mas nós vamos ver que naquele tempo Jesus e João Batista tiveram uma infância muito diferente. E elas então, Maria disse para ele: essas crianças, a meu ver, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessante cuidados. Maria, nós sabemos que era um espírito que tinha uma evolução maior do que Isabel, e é por isso que ela tem esse brilho nos olhos de entendimento, e ela também faz uma referência a Jesus, o Cristo, por vezes, vou encontrá-lo a sós junto às águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Sã Maria ou as aldeias mais distantes das adjacências do lago. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações de nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino, sabendo que o Cristo foi anunciado para Maria pelo anjo Gabriel. Maria, então, já tem essa noção muito clara de quem é aquele Espírito. E veja o que Humberto de Campos nos mostra. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu que o menino parece haver nascido para perdição de muitos poderosos em Israel. Veja, meus irmãos, hoje nós falamos, as crianças são tão inteligentes, mas aqui não se trata de uma inteligência apenas. Aqui se trata de uma situação espiritual. E nós vamos ver que nessa conversa de Maria e Isabel, elas sempre falam do comportamento desses dois espíritos. E nós vamos ver, então, que nós precisamos sair desse olhar do menino, e até hoje a gente vê ao menino Jesus, para entender quem era o Cristo. E nós entendemos a vida difícil e o final difícil de João Batista, porque ele também trouxe um compromisso de preparar o terreno dos corações para receber Jesus. Então, nós vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conhecia em Jesus Cristo. Conheceria em Jesus Cristo. Jesus, como governador da terra, ele nos envia estes espíritos desde os profetas para que viesse aquecendo os nossos corações. Mas a missão de João foi de extrema importância. Ele era tão simples que vestia de peles, alimentando-se de mel selvagens, esclarecendo com a energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade
Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade, tudo isso para mostrar a sua lealdade ao Cristo. Então, o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. E mesmo assim, nós vamos ver que, pela futilidade do mundo, futilidade de Salomé, ela pede, né, a Herodes ela queria que sacrificasse, ela pede que queria a cabeça de João Batista. E João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera, magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, nós hoje temos cada dia vendo quando João Batista foi aquele espírito operário da primeira hora. E foi ele, então, que nos mostra quando Jesus diz: João é o primeiro sinal do cristão ativo em terra. E nós sabemos, com todas as suas imperfeições, mas ele trazia no seu mundo interior força e coragem. E foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E quem é esse Jesus? Jesus é aquele Espírito que veio enviado por Deus para ser o nosso modelo, para ser o nosso guia. Talvez gastemos mais uns dias, mas gostaríamos de que as pessoas entendessem a função extraordinária do Cristo na Terra. E ele, nas primeiras lições, quando ele é batizado por João, nós vamos ver que Humberto de Campos nos disse: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou Jesus com Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência, do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou ao oásis de Jericó uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da tarde. É preciso que a gente veja, né, que a preparação que esses espíritos tiveram para entrar em plena comunhão com Deus, mesmo sendo espíritos da categoria moral, da primeira categoria, né, de evolução moral, que era Jesus, que era João. E Jesus, assim que chega, então, a Jerusalém, cansado, estava ali próximo do templo, e quando ele foi visto por um dos sacerdotes do templo, e algum daqueles sacerdotes se aproximou e para conversar com ele, esse sacerdote, ele tinha o nome de Hanã, que foi mais tarde o juiz inclemente da sua causa. E aproximou-se do desconhecido, dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus tinha um aspecto doce, suave, com os cabelos no ombro, olhos fixos, serenos, e ele perguntou com toda a sua grandeza de ostentação pela vaidade de doutor da lei. E Jesus, então, passo por Jerusalém, passo por Jerusalém, presta atenção, passo, estou de passagem em Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou sacerdote com acentuada ironia.
Que pensas tu que venha a ser isto? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Amigos, o que Jesus veio colocar no nosso coração? Por que a obra divina? Que reino é este que nós estamos pensando e buscando todos os dias? E talvez tenhamos dúvida, como teve Hanã, quando ele, obra divina em tuas mãos? E aí Jesus disse, olhando para ele, né, com as suas expressões irônicas, ele disse, sim, observou Hanã. Quando ele disse que ele veio trazer aquela obra, realizando uma obra divina dentro do coração, ele não entendia. E ele então disse, sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. E qual foi a vontade do Pai? O que foi que o Pai veio pedir a Jesus para que nós pudéssemos compreender o que é o reino de Deus? Quando Hanan pergunta quem eram os soldados, os súditos dele, achando que o reino era material, e ele não entendeu que o reino era a obra divina de Deus em nossos corações. Por isso, Kardec começa o Evangelho. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque nós precisamos compreender que lei é esta. E nós gostaríamos de levar essa reflexão para mais algum tempo, alguns dias, para que a gente certifique verdadeiramente e no entendimento do que Jesus veio nos trazer. Que reino, que obra divina é essa que nós até hoje estamos ignorando em nossa vida? Fazendo de conta que nós estamos vivendo nessa plenitude. Não estamos, meus amigos, porque ainda temos companheiros, irmãos nossos de crescimento evolutivo matando, roubando, destruindo, e a ausência de amor nos nossos lares, agressividade de toda sorte. Eu pergunto, que reino é esse, Senhor? Que ainda não compreendemos o que seja amar o nosso próximo. E neste pensamento de reflexões profundas que cabe a cada um de nós virmos realizar, é que nós pedimos aos espíritos amigos que nos tragam o passe que nos traz calma, recuperamos as nossas energias, sentimos o afã desses espíritos em nosso pensamento e que eles todos possam nos ajudar. Senhor, que as energias do seu amor nos sustente hoje, agora e por todo sempre. Fluidifica nossas águas, Jesus, com seu amor, com seu magnetismo, para que ela possa nos auxiliar
modificando as energias doentias do nosso ser. E com esta alegria de todos os dias, de todas as horas, é que nós te pedimos, Mestre, que leve estes momentos aos corações de outros amigos, outros irmãos, os que se encontram nos hospitais, na UTI, tantos estão em dor, que possamos buscar aqueles entes, aqueles irmãos, familiares, amigos, nos lares, para que eles alimentem a fé e a confiança em Deus. Ó Jesus, que a sua misericórdia excelsa esteja sempre presente no coração da humanidade. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, recebam no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, cujo olhar de Eurípides, o nosso irmão, alcance todos nós. Que assim seja.